Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém? Que bom estar na casa do Senhor. Que nervoso que dá pegar esse microfone para falar de Deus. E as coisas que vêm de Deus. Nós somos tão falhos, né, irmãos? E eu penso assim comigo, é tão sério, né, falar de Deus, das coisas de Deus para as pessoas, né? É tanta responsabilidade. Mas Deus nos capacita, Deus nos fortalece. Amém? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos neste momento e peça para o Senhor. Senhor, não usa a Tiene, não é a Tiene que é para falar, é para o Senhor falar conosco nesta noite, amém? Aleluia, Senhor. Senhor, eu me coloco na Tua presença, Pai, como pobre, Senhor, e pecadora, Pai, como falha, Senhor. E peço, Senhor, a Ti a Tua misericórdia, o Teu perdão, Senhor. Que não venha falar, Senhor, nada de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Senhor, através de mim. Pai, que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, possa cair por terra agora em nome de Jesus. Que nós possamos estar com nossos ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que nós possamos estar com o Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra e praticar, Senhor. Que nós possamos vivenciar, Senhor, a cada dia, Senhor, aquilo que diz a Tua palavra, Pai. Senhor, que desapareça a mim, mas que apareça somente a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, não venha gerar, Pai, dúvida, Senhor, mas que seja a certeza do Senhor falando conosco, Pai, nesta noite. E que fale, Senhor, primeiramente comigo, Pai, e depois com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Pode se assentar. De antemão eu já peço perdão se eu falar alguma coisa errada, alguma palavra errada, porque eu fico nervosa, irmãos. E às vezes vem na cabeça, mas na hora que vai sair na boca eu me atrapalho. Mas que seja o Senhor falando conosco nesta noite. Nesses últimos dias, o Senhor tem ministrado muito no meu coração e ministrou também no coração da pastora, através dos sonhos, de falar de sonhos, de nós sonharmos, né? De nós planejarmos. Mas Deus falou muito no meu coração. Esforça-te. Um sonho sem o nosso esforço não é nada. Nós sonharmos em ter casa, carro, entre tantas outras coisas materiais, sem o esforço, não há. Deus não vai sair do seu trono e mandar um palho na porta da sua casa. Porque Deus, Ele é dono de tudo e de todos. Mas o esforço depende da gente. E a palavra de Deus é muito clara, ainda mais no que nós lemos. Nós lemos o livro de Josué, onde o próprio Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, mas esforça-te. O esforço, ele é necessário na vida do crente. E não somente na vida do crente, na vida de qualquer pessoa. Se nós não acordarmos cedo todo dia, ou à tarde, enfim, e não lavarmos a louça não vai se lavar sozinha. Se nós não lavarmos a roupa ou não abastecermos o carro, ele não vai andar sozinho. Nada faz sozinho. A única coisa que se faz sozinha é a vida do Senhor em nós. É o ar que respiramos, né?
É a casa que Deus nos proporcionou a ter, ela está lá. Mas temos que nos esforçar. E ficou muito assim na minha mente, né? Sonhar, sonhar. E hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas sonham em ter carros, em ter casas, em ter mansões, em ter serviço bom, em ser rico. O que a gente vê, né, de crente querendo ser rico, mas a palavra de Deus fala, vigia. É mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que um rico entrar no céu. É forte, mas é a palavra de Deus que diz, não sou eu. Só que nós esquecemos de algo tão importante que é sonhar, mas sonhar com o céu. Sonhar com as coisas de Deus. Às vezes nós pedimos tanto para Deus, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E esquecemos que o nosso objetivo principal não é buscar a Deus pelaquilo que Ele pode te dar, mas é pelaquilo que Ele é, pelo sacrifício que já foi feito na cruz. É claro que ninguém quer viver uma vida miserável, não é? Ninguém. Só que a partir do momento que nós lemos a Bíblia, nós vemos que os grandes pregadores da Bíblia não viviam em mansões, não é? Não eram ricos, extremamente abastados, mas Deus nunca deixou faltar nada. É isso que o Senhor nos fala nesta noite. O que é necessário para a nossa sobrevivência, Deus nunca vai deixar faltar. Mas aquilo que é para o nosso ego, pela nossa vaidade, Deus nos fala, esforça-te. Eu te dou a saúde, eu te dou a condição, mas esforça-te. Nós vemos na palavra de Deus, eu até deixei anotado aqui, quando Deus falou com Noé. Irmãos, Deus é o Criador do mundo. Ele não podia ter criado uma arca prontinha para Noé? Não é? Não é? Ele não podia ter, Noé, lá naquele monte tem uma arca te esperando? Mas não, Deus fez com que Noé se esforçasse, porque o nosso suor, o nosso esforço, reflete a nossa perseverança em acreditar naquilo que Cristo nos prometeu. Quanto será que Noé não sofreu? Quanto ele não foi chamado de louco em estar construindo uma arca? Imagina o quanto as pessoas não riram de Noé. Talvez quantas pessoas não riem de você por você vir na igreja, por nós sermos crentes. Quantas pessoas falam lá, tá indo para a igreja e ri. Mas Deus nos fala nesta noite, esforça-te. Esforça-te. Não é aqui na terra que iremos conquistar, é lá no céu. O que nós plantamos na terra será visto lá nos céus. Sonhe com as coisas da terra. Nós vivemos na terra. Nós temos que trabalhar, nos esforçarmos para morar bem, para viver bem, comer bem, nos vestir bem. Deus não condena isso não. Mas acima de tudo, sonhe com o céu. Sonhe com os anjos. Sonhe que você está batendo um papo lá com Pedro, ou com Paulo, ou com Jesus. Já pensou você lá, Jesus do seu lado? Oi, Jesus, tudo bem? Já pensou? Bom dia, Moisés. E aí, tudo bem? Sonhe com o céu. Sonhe com as coisas do Senhor. E esforça-te. Quando nós queremos viver o céu, as coisas do céu, o que nós temos que fazer? Aqui, a palavra de Deus. É só seguir. Hoje em dia eu vejo muita gente falando mal da palavra de Deus. Irmãos, isso daqui nada mais é que um guia para você viver bem. Se você seguir a palavra de Deus, você vai viver muito bem. A Bíblia fala até para a gente não ser fiador, para a gente não se endividar, para a gente não criar para si mais compromissos do que aquilo que a gente pode aguentar. A Bíblia fala sobre a ansiedade. A Bíblia dá dicas para um bom casamento, dicas para criar filhos. Tem tudo aqui na palavra de Deus. E acima de tudo, aqui está o manual certinho para a gente ir para o céu. E isso tem que ser o mais importante para nós. O mais importante.
E eu estava pesquisando através da palavra de Deus. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Quando Deus falou com Salomão, ele deixou em aberto para Salomão, né? O que queres? O que Salomão pediu? Ele podia ter pedido tudo. Se fosse hoje em dia, ele ia pedir para ser rico. Ou ele ia pedir uma mansão, ou ele ia pedir uma viagem. E o que ele pediu? Sabedoria. Peça a Deus as coisas que vêm do céu. Peça a Deus saúde. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus paz. Peça a Deus alegria. Peça a Deus condições de trabalho. Peça a Deus que abra sua mente para empreender, né? Às vezes tem irmãos que querem ter o próprio negócio, né? Ser o seu próprio patrão, né? Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, me ajuda. Não vamos ficar sendo aqueles crentes que só pedem bênçãos materiais. Irmãos, estar na igreja para só pedir bênção material é muito pequeno. É muito pouco diante da grandeza do Senhor. O mais importante, eu acho que muita gente se esquece hoje em dia. O mais importante é o céu, irmãos. O mais importante na vida do cristão tem que ser o céu. A gente não pode passar por essa vida só para trabalhar, pagar a conta. Não é? Não, Deus nos fez para o quê? Para que nós possamos um dia estar lá na glória, junto dele, vivendo uma vida eterna, uma vida abençoada, sem dor, sem pranto, sem choro, na paz do Senhor. E eu estava aqui, né, pensando o quanto esforço ele é necessário, né? E eu vi sobre Jacó. Jacó, quando viu Raquel, foi uma paixão, né? E ele desejou a Raquel. Eu quero casar com essa pessoa. E o pai de Raquel foi lá o que fez. Trabalha 7 anos para mim. Se esforça durante 7 anos. Que eu deixo você casar com a minha filha. Só que quando Jacó foi pegar o prêmio dele, né? A esposa. Ele foi lá e recebeu Lia. Quantas vezes nós não recebemos a Lia na vida e desanimamos, né? Mas Jacó foi lá e persistiu. Não, é Raquel. E foi lá e trabalhou mais 7 anos. Foi escravizado praticamente. 14 anos para chegar, né, no sonho. Nós temos que sonhar. Nós temos que nos esforçar. Mas nunca aceite aquilo que não foi que você pediu para Deus. Até a pastora falou. Às vezes a gente pede, Senhor, me dá um carro. Não é? Mas aí Deus vai lá, não é nem Deus que dá. É a gente que se antecipa às coisas de Deus e aceita qualquer coisa. E eu falo nisso em relação a tudo, irmãos. Quando nós pedimos uma coisa de Deus, nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. É a junção das 3 coisas. Tudo aquilo que o Senhor nos der é bom, é perfeito e é agradável. Então, se Deus colocou no seu coração, planeje, execute. Mas às vezes vem alguma coisa que é o mais fácil. Ore a Deus. Pensa assim, né? Senhor, é isso mesmo? Porque o coração do homem às vezes é enganoso, não é? Quem nunca teve uma paixonite que achou que era Senhor, é esse. É esse, Senhor, é esse, Senhor, é esse. E no namoro, você começou a observar que não era aquilo. Não foi exatamente aquilo que você pediu para Deus. Só que às vezes a gente acaba aceitando. E acabamos sofrendo as consequências. Mas o Senhor nos fala, se pede X, não aceita o Y. Creia que vai ser o X. Só que esforça-te para chegar no X. Não sei, irmão, se eu estou sendo clara. Se vocês estão entendendo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Mas o que mais Deus falou no meu coração foi isso. Se você quer algo de Deus, se esforce. Se você quer algo da terra, né? Esforce também. O esforço faz parte da nossa vida. Sonhar é bom, é necessário.
Mas creia que um sonho sem ação é só um sonho. E o que Deus tem para nós é muito mais do que bens materiais. É a vida eterna, é estar ao lado dos anjos cantando aleluia, santo, santo, santo. Irmãos, eu falei para a pastora, pastora, a palavra é rápida. Às vezes a gente, quando vai assim trazer a palavra, eu não sei, os irmãos que não estão acostumados que nem eu fiquei pregando no meu carro, irmãos. Estava eu e meu carro, eu evangelizei meu carro, foi uma bênção. Se Deus quiser, ele nem vai quebrar mais, ele está evangelizado, está convertido. Mas, assim, o que Deus colocou no meu coração era isso. Sonhe, mas execute, se esforce, corra atrás, busque. E acima de tudo, vamos buscar a Deus, né? Às vezes nós desperdiçamos o tempo que o Senhor nos dá com tantas coisas e nos esquecemos do mais precioso, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é as coisas de Deus, né? No momento, Jesus não está na terra caminhando, né, entre nós, mas nós podemos fazer as coisas de Deus aqui na terra, ajudar um irmão, perguntar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, né? É como se Jesus estivesse aqui na terra, irmãos. Nós temos que ser um pedacinho de Cristo aqui na terra. Nós temos que ser o Jesus aqui na terra. Nós temos que fazer a nossa parte como Cristo fez, né? Se prepare, a volta de Deus está próxima. Jesus está voltando. Então, acima de tudo, vamos buscar ao Senhor. Amém? É isso que o Senhor falou no meu coração. Eu queria só ler mais uma palavrinha que é em Deuteronômio. Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 6. Amém. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará e nem te desamparará. É praticamente a mesma palavra de Josué. Então é o Senhor confirmando nos nossos corações nessa noite. Se esforça, se anima, que o Senhor, nosso Deus, é conosco. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Que palavra poderosa nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Que bom que você veio aqui para juntos adorarmos ao Senhor, sermos abastecidos pela palavra do Todo-Poderoso. Quero te convidar a se colocar de pé nesse instante. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Nós vamos abrir o nosso coração. Nós vamos nos esforçar. Amém? É tempo de se esforçar, assim como foi meditado nessa noite. Se esforçar, né? É tempo de nos esforçarmos mais em oração, irmãos. Nos esforçarmos mais em meditar na palavra de Deus. Nos esforçarmos mais em buscar a Deus, nos esforçarmos mais em fazer a vontade do Todo-Poderoso, irmãos, para que assim nós possamos alcançar graça, misericórdia e conquistar, agradar a Deus. Quando nós agradamos ao Senhor, quando nós fazemos aquilo que é do agrado do Senhor, do coração do Senhor, quando nós fazemos a vontade dEle,